pessoal, deu 5 minutos aí. Boa tarde. Poxa, é um prazer aqui voltar a participar dessas lives. Eu que, junto com o Tavas, com o Fernando Tavares, a gente que participou aí das primeiras, depois eu acabei me afastando um pouco dessas oportunidades de estar aqui com vocês. Então, pô, mais uma vez, obrigado aí pela participação de todo mundo, é um prazer. A ideia, como desde a primeira, é da gente falar um pouquinho do cenário, tanto local como internacional, e com base nesse cenário, né, que a gente está vendo, quais são as oportunidades de investimento que a gente vê, né? Assim, muitas vezes a gente participa de lives e de palestras onde se fala muito de cenário, mas a gente acaba não conseguindo ver na prática exemplos concretos do que exatamente fazer com os recursos, né, com os investimentos. Então, a ideia, quando a gente criou essa live, era justamente isso, era poder falar um pouquinho para vocês de cenário, mas também passar principalmente pelas oportunidades que a gente vê ali no dia a dia da mesa, oportunidades que a gente julga interessante e que na nossa visão estão alinhadas aí com essas estratégias, com esses cenários, né? Então eu vou passar para o Guto aí falar um pouquinho do cenário, falar dessas estratégias pô, mais uma vez aí, obrigado aí pela presença de todos. Obrigado, Filizola. Bom, primeiramente agradecer também o tempo de todo mundo. Para a gente é muito gratificante aí conseguir compartilhar um pouquinho do que a gente tem visto no mercado e poder contribuir com o entendimento, né, do que está acontecendo, não só no Brasil, mas também no mercado internacional, tá? Esse primeiro slide, né, a gente quer mostrar um pouquinho do que está acontecendo hoje, né? É muito interessante a gente ver a evolução da retórica do mercado financeiro desde o período da pandemia, né? Assim, só recordando um pouco, né, fazendo aí uma análise olhando para trás, veio um vírus, né, que fechou o mundo todo. A gente não sabia muito bem como lidar, né, com aquela situação. A gente teve primeiro um choque de oferta muito grande, seja por conta de fatores logísticos, seja porque muitas empresas tiveram que parar, né, suas atividades. Depois a gente foi aprendendo a lidar com aquilo. Muita injeção de liquidez e estímulos foram feitos por parte dos bancos centrais, né? Num segundo momento, na verdade, naquele momento, a gente não estava muito preocupado com fatores inflacionários, né? E a gente viu esse discurso mudando muito ao longo do tempo. Do final do ano passado para cá, a inflação começou a incomodar, ela começou a ser tratada como uma inflação um pouco mais permanente, e agora, né, os bancos centrais eles estão tendo que correr atrás do rabo, aí, desculpa o termo, mas subindo juros, tendo que tirar um pouco dessa liquidez que foi injetada para conter essa inflação gerada, né, durante esse período. E esse slide ele explica muito bem o que a gente está vivendo agora, né? A gente coloca ali na primeira etapa uma falta de coordenação nas políticas fiscais e monetárias ao redor do globo, porque cada país está tendo que lidar com esses fatores de maneira diferente, né? Então, você tem Estados Unidos subindo juro num compasso razoavelmente acelerado, né? No outro lado, você tem ali Japão mantendo taxa de juros muito próximas de zero, e você tem países que já terminaram um ciclo de subida de juros, que é o caso do Brasil, né? Inclusive ontem a gente teve reunião do Comitê de Política Monetária e a gente teve manutenção da taxa de juros em 13,75, e a gente está aqui em compasso de aguardo, né, de espera, para identificar esses fatores inflacionários e ver quando que a gente vai poder começar a cortar juros e estimular a economia novamente. E você tem China, né, já sinalizando que vai começar esse ciclo de corte de juros, porque lá a economia está tendo uma desaceleração, né, um freio maior do que estava sendo esperado pelo próprio governo, tá? E essa falta de coordenação, ela tem gerado volatilidade no mercado de renda fixa. A gente acompanhou recentemente os desdobramentos dos títulos de renda fixa do governo britânico, né? Então os chamados gilts,
como isso impactou os fundos de pensão, né, por conta de algumas posições de alavancagem que eles detinham. Teve volatilidade no câmbio também, né, tanto no pound, né, na libra, quanto também no euro, né, lembrando ali que o euro perdeu a paridade, o pound ele quase perdeu a paridade com o dólar, ele saiu de níveis de 1,40 e foi para níveis próximos de 1,05, agora está 1,15 com essa troca do primeiro-ministro, e tudo isso gera um impacto na economia real, né? Então, assim, esse primeiro slide, ele mostra um pouco esse momento um pouco caótico, né, que a gente está vendo na economia ao redor do mundo, tá? Passando aqui, né, a gente mostra que os bancos centrais eles estão endividados, né? Aqui a gente mostra, né, como cresceu esse endividamento no período da pandemia. A Libra também ela sofreu bastante, né, porque a primeira-ministra que renunciou, ela tinha anunciado alguns pacotes de gastos numa economia que já está bastante endividada, né, fruto dessa questão da Covid, né, e de estímulos. E assim, não cabia, né, esse corte aí de taxas nesse momento, isso gerou um descontrole no ecossistema britânico, tá? Então, a gente saiu da pandemia com economias já endividadas, né? E agora a gente está tendo que subir juros, né? Então, nesse slide aqui, a gente volta um pouco da questão, né, do fato de as políticas monetárias estarem descoordenadas, né? Então, como eu falei, né, o Japão, que é a linha cinza, numa manutenção, né? Quando você olha ali para a Grã-Bretanha, né, caindo, né? Então, tentando estimular a economia. Então, o fato é que cada economia está fazendo uma coisa e isso está gerando um impacto na estabilidade, né, dos ativos de maneira global. Tá? Aqui um pouquinho do que a gente passou ali pelas gilts, né, pelos títulos de UK em 10 anos e como que essa taxa de juros subiu, né, respondendo a todas essas falas. O fato aqui é que o novo primeiro-ministro, né, que foi anunciado, né, é uma pessoa de mercado, já trabalhou no Goldman Sachs, então ele sabe se comunicar muito bem com o mercado financeiro, deve anunciar, né, um plano até o final desse mês, ou postergando um pouquinho para as primeiras semanas de novembro, mas a leitura foi na margem positiva, apesar, né, da gente achar que ele tem um desafio bastante grande olhando para frente, né? Mas o fato dele já ter sinalizado que faria algo totalmente diferente do que a TUS já foi um sinal bastante positivo, tá? Do lado aqui da inflação, o que a gente coloca aqui no primeiro gráfico é um índice de commodities. Então, isso aqui a gente está querendo mostrar, na verdade, que a parte de oferta ela está se normalizando. Então, aquela pressão que a gente viu no início ali e no meio da pandemia, na verdade, ela já está se acomodando, ela já está passando na margem. Então, o prefeito de inflação na parte de insumos, a gente tem um ponto positivo, mas quando a gente olha os dados de emprego, né, apesar de estarem mostrando sinais de ajuste, né, nos últimos dados publicados, a gente ainda vê, né, os Estados Unidos aqui, por exemplo, com uma taxa de desemprego bastante baixa, né, nível de pleno emprego, e uma certa pressão de salários ali, né? Então, aqui tem taxa de desemprego, níveis aí próximos de 3,5%, e o payroll, né, que é o número ali que mostra a atividade e mercado de trabalho, na verdade, ainda em números bastante elevados, né? Então, inflação dos serviços ali e por parte dos salários ainda é um ponto que tem puxado essa inflação para cima, né? Os níveis de endividamento aqui de savings das famílias, né, de poupança, na verdade, das famílias, também em patamares saudáveis lá nos Estados Unidos, tá? Não sei se o Alexandre
quer comentar aqui alguma coisa, mas... Na verdade, não. Segue aí, depois quando você terminar esses slides aí que corroboram um pouco aquilo que você falou no começo, a gente tenta dar uma resumida aqui, mas acho que segue o jogo. Excelente. Então aqui, né, o que a gente coloca também é que, dado esse movimento de subida de juros, essa percepção de inflação mais permanente, a gente vê os ativos de risco nos Estados Unidos, já reprecificando esse novo momento econômico, né. Então, a gente viu, o S&P caindo cerca de 25, 30%, quando a gente olha para a Nasdaq também, mas quando a gente olha do ponto de vista de precificação, e daí a gente olha aqui, né, a relação preço-lucro, ela ainda é uma relação preço-lucro bastante alinhada com a média histórica, né. Então, ainda que, essa correção já tenha ocorrido e numa magnitude considerável, quando a gente olha da perspectiva de valuation, ela ainda é não é um valuation barato, tá, é um valuation em linha, né, assim, a gente olha, que se o mercado começa a piorar, mais, ou seja, inflação, mais aquecida, a Fed tenha que sinalizar, né, um aumento de juros maior, um tom mais hawkish, né, como se diz no mercado, tem espaço ainda para ter uma realização, no mercado, tanto de renda fixa quanto, de renda variável, nos Estados Unidos, tá. Então, houve uma correção, mas essa correção foi suficiente somente para trazer para os níveis, da média histórica, tá, ainda teria aí um certo espaço para uma correção. Não sei, se quer fazer um apanhado aqui do que a gente falou, a gente pode passar para Brasil também. Rapidinho, assim, basicamente, a gente vê o mundo com uma certa cautela, com preocupações, vinda de duas caixinhas, né? Uma é a questão de inflação e outra é essa questão da falta de coordenação com relação às políticas monetárias e fiscais entre as principais economias, né? Isso obviamente traz volatilidade, a gente está vendo essa volatilidade fazer preço nos mercados de renda fixa, de renda variável, então quem acompanha o mercado internacional tem visto aí os portfólios serem bastante afetados negativamente, né, em função dessa volatilidade, desse movimento de juros, dessa preocupação com inflação, somado obviamente à questão geopolítica que a gente tem visto na Europa e que de novo, com com o resultado aí do novo Congresso chinês, também isso traz um pouco de preocupação aí geopolítica na região. Então, apesar de tá todo mundo correndo atrás no sentido de tentar conter essa inflação, isso está sendo feito, infelizmente, de uma maneira mais descoordenada. E obviamente isso está trazendo trouxe bastante volatilidade, tem uma possibilidade de continuar trazendo volatilidade, até porque a gente injetou dinheiro na economia de uma maneira bastante abrupta desde 2008, né? E o Guto mostrou o slide lá com relação ao balanço do Fed, que já vinha crescendo e com a pandemia isso ficou numa situação pior ainda. E agora a gente está sendo obrigado de certa forma, começar a retirar essa liquidez, e isso é um processo que a gente sempre que discutiu se preocupava, porque ninguém exatamente sabia como é que esse processo seria feito. Então é natural que a gente tenha volatilidade, é natural que a gente tenha questionamentos, incertezas, e que isso, obviamente, acabe fazendo preço nos mercados, né? Então, sim, mercado internacional a gente está olhando com um pouco mais de cautela. Vamos para o Brasil agora. Só, uma coisa que eu não comentei, que assim, essa realização, né, no mercado, norte-americano na parte de renda variável, eh, ainda não teve revisão de lucros, né, das companhias. Então, isso a gente trata mais lá na frente quando, a gente faz um resumo, né, de tudo que a gente está falando, mas os resultados eles têm vindo na margem saudáveis, né, tanto do ponto de vista aí de receita, de crescimento de receita e de lucratividade. Então, se a economia começa a desacelerar num compasso maior, né, aí sim a gente pode ter essa segunda reprecificação, né, nos ativos, por conta numa queda, de lucratividade, eficiência e provavelmente aumento de endividamento das empresas. Mas está perfeito. Daí passando aqui agora,
para cenário Brasil, né? O Brasil, como eu tratei ali no início, a gente começou esse ciclo, né, de subida de juros antes, né, e a gente está numa situação um pouquinho mais confortável, né, do ponto de vista monetário do que os demais países que estão no meio dessa maratona ainda, né. Então, a gente está em 13,75. Quando a gente olha a perspectiva aqui da XP para essa taxa Selic, é que ela se mantenha nesses níveis, pelo menos até o meio de 2023, né, e a partir de junho ali comecem cortes, né, da ordem de 0,75 em todas as reuniões, até levar essa taxa de juros para 10%, tá? Então, assim, a nossa visão é que o próximo movimento é de corte e é para estimular, né, a economia, dado que os nossos dados de inflação, apesar da gente ter visto, né, nos últimos 3 meses uma inflação bastante contaminada pela isenção de impostos, né, no combustível, energia, né, em alguns bens essenciais, a gente já viu, né, o núcleo dando uma esfriada, né? Então, a nossa inflação ela já está desacelerando, né? Muito provavelmente a gente veja aí essa taxa de juros podendo até ser cortada antes, né, do que a nosso cenário base ali que seria junho. A cabeça do nosso presidente aí do Banco Central é essa cabeça de espera, né? Tem muita coisa acontecendo ao redor do mundo. Acho que ele está bastante inclinado, né, a começar a cortar esses juros e começar a ver o reflexo disso na economia do ponto de vista de aquecimento, mas não dá para antecipar, né, esse movimento sem ter a certeza de que globalmente a gente vai estar num momento mais estável, tá? Então aqui a gente mostra, né, a inflação, como o Brasil está melhor, né, do que o redor do globo e como a gente já conseguiu implementar essa subida de juros num patamar confortável. E daí, né, assim, o que a gente mostra aqui, né, essa questão da inflação, né, assim, válido ressaltar que para o ano que vem a gente ainda tem uma perspectiva de inflação próxima dos 5, tá? A gente tem inflação projetada para o final desse ano em 5,6, para o próximo ano em 5,2, mas essa tendência de queda, ela é amplamente aí esperada pelo mercado. Aqui os números da indústria também, né? Então, assim, aqui a gente mostra que os fretes, né, já estão em queda, né? Esse número de frete apresenta aí uma agilidade e uma queda nos preços. Semicondutores também, né? Que foi um bem, né, um insumo que foi bastante comentado na pandemia por conta dos avanços tecnológicos e a necessidade para diversos produtos que a gente usa no dia a dia. Então, essa cadeia também já sendo estabilizada. Isso vai tirando algumas pressões aqui para a gente, né? Aqui, né, a gente passando aqui atividade do PIB, então a gente tem um PIB aí próximo de 2 para esse ano. O ano que vem, dado que a gente já vê alguns sinais de desaceleração em alguns setores, a gente projeta um PIB menor, né? A gente projeta um PIB próximo de 1, mas a gente, assim, a gente não tem muito crescimento, né, projetado aí para os próximos anos. Então, essa é uma das coisas que a gente vai ter que fazer o dever de casa aí para conseguir dar uma acelerada. Taxa de desemprego aqui no Brasil também tendência de queda, tá? A gente tem a cabeça aqui que essa taxa de desemprego ela até caia por volta dos 8%, tá? Olhando para o ano que vem. Então, assim, o desemprego não deveria ser um problema aqui para a gente. E aqui um pouquinho do que a gente fala, né, dessa questão de inflação e juros, né? Aqui em 2020, como a gente ficou atrás dessa curva, né? Então,
a gente teve por alguns períodos, em alguns vértices das NTNBs, que são os títulos soberanos, praticando aí taxa de juros reais negativas. Tá? Aqui a gente fala um pouquinho, né, de eleições, um tema aqui que está bastante em voga. A gente vai ter o segundo turno agora no final de semana. Uma das coisas que o mercado gostou, né, depois do primeiro turno, foi da configuração da Câmara e do Senado, né, apontando que a gente tem, né, o brasileiro, né, assim, pelos votos, mostra uma cabeça mais centro-direita, né? E por que que isso foi bem visto pelo mercado? Porque o próximo presidente, ele vai ter que lidar, né, com uma Câmara que pode ser diferente, né, do pensamento praticado pelo próprio presidente. Então, isso restringiria um pouco a atuação dele e poderia, né, de certa maneira, forçar, né, um compromisso fiscal olhando no longo prazo. Tá? Mas, esse último slide aqui para Brasil, o que a gente gostaria de mostrar é que, assim, do ponto de vista de endividamento, a gente ainda é um país com uma relação dívida-PIB alta, e que a gente, assim, não pode perder essa ancoragem fiscal, né? Então, isso é uma das coisas que mais preocupa a gente, na verdade, como que vai ser o discurso, né, desse próximo presidente, se vai ser um discurso mais populista, mais a favor de gastos, como ele vai usar todo esse aparelho político, né, que vai ter à sua disposição, porque seria muito prejudicial, né, para efeito de confiança, né, no risco Brasil, a gente ter uma relação, uma trajetória de dívida PIB, né, uma trajetória de dívida PIB mirando aí os 100%, né? Então, acho que esses seriam os principais pontos aqui de Brasil. Fili, se você quiser. Falar um pouquinho de Brasil, a gente falou um pouco da questão global, né, a questão dos riscos, etc. e tal. Aqui acho que a gente fez, o Banco Central fez um ótimo trabalho no sentido de trazer essas expectativas de inflação para baixo mais rápido do que o resto do mundo, talvez pela experiência passada que a gente tenha tido com como lidar com inflação versus o resto do mundo. Mas o fato é que provavelmente essa inflação ela tem atingido um pico. A gente sabe que os últimos dados de IPCA de deflação são oriundos muito mais de decisões governamentais do que de fato resultado de oferta e demanda. Mas o fato é que quando você olha a nossa situação aqui sob a ótica de inflação, a gente está numa situação mais confortável. A gente provavelmente, pelo que foi comunicado pelo Banco Central ontem, como resultado da decisão dele, muito provavelmente a gente vai ficar aí com essa taxa Selic parada por um tempo. Eles vão estar monitorando as condições de mercado. Existe sempre essa preocupação externa, que obviamente acaba trazendo risco para a economia local. Se se olhar sob a ótica de emprego, a gente vem apresentando uma tendência de melhora, mas que nem o Guto comentou, a gente tem uma questão fiscal aí bastante latente, bastante preocupante, tem uma eleição pela frente, então isso obviamente faz com que a gente, em termos de preço, a gente continue aí operando com um prêmio em relação a outras economias ou pares similares ao Brasil, tanto na parte de renda fixa como na parte de câmbio. Então, acho que a gente só tem que, apesar de o cenário ser marginalmente melhor aqui localmente, em termos econômicos, em termos inflacionários, a gente, obviamente, pelas questões de curto prazo, curtíssimo prazo, que são eleições, e pelas questões de longuíssimo prazo, que é a parte fiscal, a gente também se vê cauteloso. E, obviamente, que não tem como deixar de considerar o aspecto do risco internacional e o impacto isso pode ter na economia local, né? Por mais que a gente, eventualmente, consiga trazer essa inflação para baixo, a gente sempre tem um benchmark que é o custo do dinheiro lá fora, que pode servir um pouco de piso aqui para onde essas taxas de juros vão seguir, né? Mas, em linhas gerais, assim, a mensagem aqui é tentar passar para vocês que a gente vê, principalmente lá fora, com a cabeça mais cautelosa do que o mercado local, mas aqui no mercado local a gente também vê
de uma maneira também cautelosa. E o que significa isso basicamente a gente não vê ou não, obviamente, isso vai variar, obviamente, de perfil de cliente para cliente, tamanho de exposição, apetite para risco, etc. Então, mas a gente vê, se fosse para sugerir investimentos nesse momento, as nossas sugestões, e vocês vão ver ali que o Guto vai entrar no detalhe, são sugestões onde a gente traz um pouco mais de cautela por investidor agora nesse momento que a gente está vivendo, seja por questões locais, seja por questões internacionais. Tá? Perfeito. Daí aqui, acho que passando aqui agora, né, para a parte de investimentos, a gente fala um pouquinho do mercado de renda fixa, tá? A gente fala do mercado de renda variável por meio de estratégias de proteção e a gente coloca uma estratégia agro, tá? Cujas datas de reserva vão até amanhã, tá? Então, trazendo aqui um pouquinho do mercado secundário de renda fixa, e eu acho que é válido a gente falar por que a gente está mostrando o mercado secundário atualmente, é porque como a gente está num período entre primeiro e segundo turno, as empresas elas estão aguardando, né, para saírem com as suas emissões. Então, a gente acredita, né, que em novembro, dezembro, o mercado vai estar mais aquecido. Então, dado, né, a carência aí de emissões primárias, a gente tem sido muito ativo no mercado secundário, tá? E aqui no mercado secundário, o que você tem de benefício, né? Porque você pode escolher diferentes indexadores, né? Porque existem diversas emissões na mesa, e daí você pode recalibrar sua posição em títulos pós-fixados, né? Percentual de CDI, CDI+, inflações, títulos indexados à inflação, né? IPCA+, ou pré-fixados. Você pode ajustar, né, o vencimento desses títulos, né? Escolher qual que é o vencimento que você quer estar exposto e ajustar o prazo médio da sua carteira de renda fixa, né, a chamada duration. Você consegue ver títulos com fluxos diferentes de juros e amortização, então para o cliente que quer ter uma renda, né, assim, esse fluxo pingando na conta, você pode achar papéis com fluxos mensais, semestrais, anuais, e você pode escolher qual que é o setor, né, que você quer estar exposto. Então, um cliente que tem já muitos papéis no setor de alimentos, frigoríficos, pode migrar para uma posição em energia, logística e etc. E você tem diferentes tipos de risco, né? Então, a gama é infinita aqui no mercado secundário. Quando você está no mercado primário, você fica sujeito a escolher o que está tendo de emissão no mercado naquele momento, né? Aqui eu coloco um pouquinho como que está o perfil da curva de juros reais, e eu comparo esse perfil de curva com o perfil há um ano atrás e há um ano e meio atrás, né? Então, você vê que nessa linha azul mais clara, aqui mais acima, a gente está tendo juros reais próximos de 6%, tá? Isso aqui são as NTNBs, os títulos do governo, eles estão, não é uma curva de juros, né? Quase que uma reta de juros, então você está tendo para diferentes vencimentos, cupons, né? Ou seja, o próprio juro real por volta aí de 5,80%, 5,70%, e é um juro real que a gente não via há muito tempo, né? Assim, a gente está falando aí de um juro real que a gente não via quase desde 2016. Então, na nossa cabeça, é um juro real bastante gordo e bastante interessante para quem tiver disponibilidade e está podendo montar uma posição nesse momento, tá? Aqui a gente mostra também como o IMAB5, né, que é um índice da Ambima, que é composto por uma carteira de NTNBs, ele se comportou versus o CDI em diferentes janelas móveis de 12 meses. Né? Então, você vê que o IMAB5, ele supera o CDI em quase 84% dessa amostra que a gente pegou aqui, que é desde 2006. Né? Então, é um título que ele se mostra vencedor ao longo do tempo, quando você compara com a taxa de juros básica. E aqui o que a gente quer mostrar é o seguinte, né? A gente veio de 3 meses consecutivos de inflação negativa, né? Então, julho, agosto e setembro. Em setembro a gente tinha menos 0,34% de projeção, veio menos 0,29%. Mas o último trimestre desse ano já
apresenta uma inflação positiva novamente, né? Tem essa questão da sazonalidade, mas o barril de petróleo ele subiu também no mercado internacional, então tem uma pressãozinha aí de reprecificação do combustível para cima, mas a gente já está falando de uma inflação no trimestre de 1,5% para esse próximo trimestre. Então, os clientes que tinham títulos indexados à inflação e que viram né, a rentabilidade cair, né, um pouco nesses últimos 3 meses, o que a gente quer mostrar aqui é que, olhando para frente, a gente não vê mais isso acontecendo, pelo menos por parte da inflação, né, com os dados que a gente tem agora. Aqui a gente traz um pouquinho das projeções, né? Então, o que a gente quer mostrar aqui de indicador principal, né? A Selic está em 13,75, então o carrego está muito interessante para os títulos CDI, CDI+, né? Percentual do CDI. Até o ano que vem, mesmo com o corte de juros, a gente ainda vai ter uma taxa de juros, nossa estimativa, de 2 dígitos, tá? Então, assim, você contratar um título que está te pagando CDI mais 0,6 isento, CDI mais 0,9 isento, ou até acima disso, né, dependendo do nível de risco que você está incorrendo, na nossa cabeça está fazendo bastante sentido. E vale ressaltar também que a gente está preferindo os títulos CDI mais do que os em percentual do CDI, porque como a gente está vendo um ciclo de corte de juros olhando para frente, e você tem nos títulos CDI mais um cupomzinho pré, né, ele é mais alguma coisa, à medida que essa taxa de juros vai caindo, esse cupom pré ele vai tendo uma representatividade maior no investimento, né? Então, em vez de você contratar um título que te paga 102 do CDI, se você contrata um CDI mais 0,9, à medida que a taxa de juros está caindo, você vai render cada vez mais, né? Então, por exemplo, né, com 10%, a gente está falando de 109 do CDI, né? E ali também na parte da inflação, a gente espera uma inflação por volta de 5%. Então, tem muito título no mercado pagando e com grau de risco assim super confortável, né, os chamados triple A's, pagando por volta de IPCA mais 6, IPCA mais 6,5, ou seja, né, a gente está falando de um juro, né, composto ali de 2 dígitos novamente, mais o efeito da isenção se a gente estiver falando do mercado de isentos, né, de CRAs, CRIs, debêntures incentivadas. Então, um momento, né, que a gente está vendo super propício, né, aqui é como esses indicadores, né, do Brasil estão em relação a outros países da América Latina. Então, você vê, né, que nossa inflação atual, né, de 2022 é menor do que os demais países, e a gente vai ser um dos países que mais vai cortar juros no ano que vem, tá? Então, assim, a mensagem aqui é o mercado de renda fixa está super interessante. A gente tem feito bastante títulos CDI+, inflação, os títulos de inflação mais longos, a gente tem gostado bastante, com prazo de vencimento próximo aí de 2030, né, entre 2028 e 2035, a gente vê uma simetria bem interessante. Então, assim, aproveitem esse momento, tá? E daí, mudando aqui agora para a parte de renda variável, né? Foi isso que a gente quis mostrar, né? Assim, a Bolsa Brasileira é uma bolsa que se destacou, né, nesse ano versus as bolsas globais, né? Você vê que no ano a Bolsa Brasileira está subindo 7,6%, em termos reais, quando a gente fala em termos dolarizados, 11,4%, enquanto o resto, né, do globo aí com bolsas em queda. A nossa composição de bolsa ajudou muito a gente a surfar, né, esse período, porque é uma bolsa que ela é bastante concentrada em ativos ligados a commodities, né? Vale, Petrobras, que andou bastante, os bancos também, né? Quando a gente faz a somatória aí de todas essas posições, são posições mais cíclicas, a gente chega num peso do Ibovespa maior do que 30%, né? Então é bastante relevante para a contribuição dessa performance no ano. Aqui a gente mostra que
o fluxo, né, de investidor estrangeiro para a bolsa, ela está positiva, né, assim, e foi basicamente o que sustentou, né, a bolsa nesses patamares que a gente está vendo na tela atualmente. Então, é um número maior que 80 bilhões de reais de flow, mas a gente sabe que se esse dinheiro vai embora, machuca bastante a bolsa brasileira, né? Então, se a gente não pode contar, né, que esse fluxo ele se mantenha olhando para frente. Aqui a gente mostra a relação preço-lucro da bolsa local, né, 6,4 vezes. É, e aqui a gente mostra também, né, aquela questão do fluxo, né? Então o fluxo tem aumentado tanto de alocadores globais quanto de alocadores ligados com foco em mercados emergentes, né? Muito por conta desse contexto global de Rússia, Ucrânia, Turquia também, que compete com a gente, né, por fluxo estrangeiro. Aqui a questão do valuation, né? Então a gente mostra que a gente está com desconto em relação ao valuation, só que muito desse desconto que a gente vê, né, no Ibovespa atualmente, se dá por conta, né, dos setores que têm mais peso na bolsa, né? E são setores super sensíveis ao crescimento econômico, que é basicamente energia, mineração, né? Então petróleo, mineração, siderurgia. Então, esses são os setores que estão trazendo esse valuation para baixo, o que nos faz sentir, né, que esse número ele está contaminado por esse peso que o Ibovespa possui nesses setores, tá? E aqui mostra, né, que esse cenário dúbio, né, que a gente tem, né, assim, muita incerteza global. A gente tem uma previsão de Ibovespa para o final do ano de 130 mil pontos, né? Então um viés positivo em relação ao que o Ibovespa está negociando abaixo, mas assim, tem muita incerteza ainda, né? Então, para a gente não passar esse momento turbulento com uma de peito aberto, né, como a gente diz, né, sem nenhuma proteção, a gente coloca aqui duas alternativas de proteção. A primeira é o collar, né, que é uma estrutura onde você garante o nível de venda, né, dessa sua posição. Então, a partir de determinado nível, que seria o strike da put comprada, que é uma opção de venda, você está protegido. E você usa a venda de uma call, que vai limitar sua participação na alta, para financiar a compra dessa put, tá? Então, é uma estratégia para quem quer proteger o portfólio e não quer gastar dinheiro, tá? Então, a proteção por si só, ela costuma ter um preço, né? Quando você casa com a venda de uma call, que seria esse limitador de ganho, você recebe um prêmio que é suficiente para financiar essa sua proteção para a queda no Ibovespa, tá? Aqui a gente coloca os níveis, né, dessa proteção e da participação na alta. Então, a linha em verde ali significa até que nível você estaria se protegendo, a partir de qual nível, desculpa, você estaria se protegendo, o que significa que nessa proteção que a gente mostra aqui para vocês, seria contratar uma put ou um direito de vender bolsa 107 mil pontos, mas para que essa estratégia fique no custo zero, você tem a venda de uma call onde você participa da alta, né, do Ibovespa até 30%, 30,02% de apreciação, e caso, né, você bata nesse nível de 30,02% de apreciação, você fica limitado na participação até 13%, tá, de alta. Essa é uma estratégia que ela foi desenhada com um prazo de 1 ano, tá? Que é um nível que a gente julga ser ideal para principalmente acompanhar essa indecisão do mercado lá fora, né? E esses 13%, ele é um nível muito próximo do que vai ser o CDI projetado para esse período, tá? Então, o que a gente está fazendo aqui, né? A gente protege a queda, participa na alta até um determinado nível, e se essa alta for alcançada, esse opening, né, for alcançado, que é o 30,02, você fica limitado ao CDI do período, basicamente, tá? Então, aqui é uma estratégia de proteção para quem não quer gastar dinheiro. E a outra estratégia é um put spread,
né, que é a combinação da compra de uma put, direito de venda, num nível mais próximo do nível de tela, com a venda de outra put mais para baixo, né? Então, a gente faz um put spread, não somente a compra de uma put, para não ficar caro essa proteção, né? Porque se você comprar só a proteção, só a put, ela fica substancialmente mais cara do que a compra de um put spread, né? Então, o put spread, ela é uma estratégia que te protege até um determinado nível, né? E qual seria esse nível? A partir do nível atual. Então, a bolsa, né, quando a gente pegou esse gráfico, estava próximo ali dos 113 mil pontos. Tudo que cair abaixo dos 113 até o nível de 90 mil pontos, o cliente está protegido, né? O investidor está protegido. E toda queda adicional, além dos 90 mil pontos, daí o cliente, o investidor, ele só perde o diferencial, tá? Então, você vai para 89, ele perde esses 1.000 pontos, tá bom? Aqui é uma outra estratégia, essa aqui é mais curta, né? Essa aqui é mais para um evento eleição, né? E como o mercado poderia se manifestar ali de acordo do anúncio da equipe econômica, diretrizes econômicas, né? Então algo bem mais curto, e essa aqui tem um custo de 4,63% para ser implementada, tá? 4,63 em cima do montante que o cliente quer proteger, tá? Então, o que acontece, né? Nessa estratégia, você está protegido do nível atual até 80%, né, do nível spot. Os primeiros 4,63 de queda são, né, o suficiente para você receber de volta o capital que você empregou nessa estratégia, e tudo que você cai além desses 4,63%, 4,63% é um ajuste positivo que você está tendo nessa proteção. Então, lá no final, o cliente ele recebe um crédito em conta referente a essa desvalorização que ocorreu no BOVA11, que é o ETF que replica o índice Bovespa. Então, da parte de renda variável é isso. Eu não sei se Alexandre quer falar alguma coisa. Não, é isso. A gente procurou trazer aí para vocês algumas alternativas com relação a algum tipo de proteção aí, dado o cenário de curto e médio prazo que a gente pode viver aqui na bolsa local. E as primeiras recomendações lá, que a gente não falou nenhum nome específico, é mais a classe de ativo em si. A gente vê com bons olhos aí os juros reais praticados atualmente, vê como uma oportunidade que a gente já não via há um certo tempo. Então, seja via ativos IPCA+, seja via ativos CDI+, seja mesmo ativos percentual de CDI, embora a gente dê preferência para CDI+, e IPCA+, acho que é uma oportunidade bastante interessante. Acho que o mercado de crédito no secundário está bastante aquecido, o mercado primário vinha de maneira bastante aquecida também. Com as eleições, a gente acabou vendo um movimento de retração que deve se retomar aí a partir da semana que vem, independente do resultado das eleições, mas a ideia era compartilhar com vocês isso, né? Obviamente que essas proteções todas que a gente mostrou aqui, elas variam de prazo, variam de strikes, então pô, fica obviamente a mercê e a critério de cada cliente, o que se pretende fazer com o portfólio. A mensagem aqui é muito mais no sentido de, existem formas de você se proteger, caso você queira se proteger da posição que você tem de maneira direcional, aí, principalmente na Bolsa Brasileira. Perfeito. E daí, por último, a gente está compartilhando um FIAGRO, né, que a gente fala que é um parente dos fundos imobiliários, mas nada mais é do que um fundo de crédito voltado para o agronegócio, e esse aqui não tem cotas listadas, tá? Diferente dos últimos que a gente viu sair no mercado. Inclusive, os mesmos gestores desse FIAGRO que a gente está apresentando agora são gestores de uma outra estratégia de FIAGRO de cota listada, que é o XPCA 11, tá? Mas o que a gente gosta aqui, né, nessa classe de ativo, né? Ele é focado no mercado do agronegócio, que é um mercado que tem uma participação enorme no PIB brasileiro, né? A gente está falando de cerca de 30% de peso no PIB brasileiro, ou seja, é um setor muito resiliente e menos afetado, né, em condições macroeconômicas, né?
E aqui, quando a gente fala especificamente de Brasil, o Brasil ele tem uma representatividade no mercado global, né, agro. Então, seja no mercado de soja, café, cítricos, açúcar, frigoríficos, né, então carne bovina, carne de frango, e todos com uma representatividade expressiva. Ou seja, a gente tem uma vantagem comparativa, né, em relação ao resto do mundo para esse setor, e a gente tem empresas muito fortes e muito saudáveis, focadas, né, no setor do agronegócio, tá? E falando aqui um pouquinho do time, né, que toca, né, é um time encabeçado pelo André Mazetti, que é aqui da casa, ele sempre trabalhou com isso, o que traz aqui, né, uma capacidade de fazer uma análise criteriosa de crédito, um acompanhamento, né, desses créditos que são estruturados na própria asset, bastante de perto, então visitando as fazendas, as operações. E quando a gente fala, né, dos títulos de crédito que estão dentro desse Fiagro, por eles serem estruturados dentro de casa, eles têm um custo menor de estruturação, porque como ele não vai para o público em geral, ele vai ficar preso dentro do fundo, né? Você não tem custos de distribuição, né, de canal e etc. Então, você consegue entregar uma rentabilidade mais interessante para o cliente, e além da questão do acesso, né? Porque muitas dessas estruturas, elas vêm pro investidor via emissões de esforços restritos, né? As chamadas 476, onde o ticket ele é bastante elevado, né? A gente está falando de tickets maiores aí do que R$ 2 milhões, em sua maioria. Então, quando você entra, né, nesse Fiagro, você está pulverizando o risco e você está tendo acesso a estruturas que você só teria se tivesse um ticket mais elevado, né? Então, eu acho que isso é um ganho bastante grande. Aqui, né, o foco deles seria em diferentes culturas e em diferentes regiões do Brasil. Então, eles veem, né, com bons olhos você fazer essa diversificação geográfica dentro do Brasil, por questões climáticas e por questões de cultura, por conta de uma eventual praga ou uma doença, né, que pode afetar alguma dessas culturas, e você vê que não são títulos muito grandes, né? A gente está falando aqui de CRAs com prazos de até 5 anos, são CRAs que têm o pagamento de juros de amortização com recorrência, né? Então o prazo médio desses títulos vai aí de 2 a 3 anos, então para efeito de risco, né, de duration, é um risco mitigado, e tem um carrego, né, do portfólio médio aqui, né, do pipeline, das perspectivas do que eles vão colocar dentro desse fundo, de CDI mais 4,84 isento, né? Então aqui acho que combina muito com o que a gente falou ali atrás no mercado de renda fixa, né? Então estar em CDI mais e com uma super taxa em relação ali ao CDI, né? Então CDI mais 4,84. Aqui está um pouquinho, né, do que é esperado para o fundo, né? Então deve pagar, né, um dividend yield para o próximo ano de 14,87 para quem subscrever nessa cota que vai sair a R$ 10, né, que é basicamente aí um fluxo mensal próximo de 12, 13 centavos, né, ao mês. E aqui a gente está falando aqui um pouquinho das características, né? Então, ela é uma oferta que ela pode ter entre 500 e 600 milhões de reais, né, para emissão. Como eu falei, as cotas são C-tipadas, né? Então a gente está falando do mercado balcão, não do mercado listado. Então isso ajuda também, porque não tem aquela volatilidade de cota que a gente viu muitos clientes incomodados, né, nos últimos anos, seja nos fundos de crédito listado, seja nos fundos imobiliários de tijolos, né? Então, isso seria um benefício também. E o período de reserva vai até amanhã, né? Então,
a gente achou por bem aí compartilhar com vocês ainda em tempo para quem tiver interesse nessa estratégia. Tem uma pergunta aqui a respeito da liquidez do fundo, né? Então, assim, esse é um fundo, como eu falei, que é um fundo setipado, né? Então, a gente, como XP, é provedor dessa liquidez, a gente vai se esforçar aí para encontrar uma contraparte compradora, né? Para essa posição. E esse é um fundo que ele pode ter, né, ao longo do tempo, duas saídas, né? Ou esses títulos eles vão vencendo e amortizando, né, para o cliente, ou a gente listaria, né, esse fundo num segundo momento, e daí seria um fundo de gestão ativa, né? Esse fundo também acho que é válido ressaltar que, como tem a gestão ativa, vai poder, né, ter ganho de capital com eventualmente fechamento de taxa de alguns desses CRAs que eles tenham no portfólio, né? Então imagina algo que tenha sido estruturado a CDI mais 5,5, passado um tempo, né, por escassez de produto com tais características, isso fecha para CDI mais 2, isso representa um ágio, né, dentro do portfólio do fundo, e ele poderia ser vendido, né, no mercado e colocado um novo título com condições mais interessantes. Então, também tem esse apelo tático que pode funcionar super bem para quem está exposto aqui. Só complementar com essa questão da liquidez, né? De fato, a gente vai prover liquidez, como se fosse quase que um market maker aqui desse papel, tentando achar algum comprador na outra ponta, mas é importante que o investidor tenha ciência de que é diferente de um fundo listado, onde você tem um mercado de compra e venda ali, que acaba trazendo mais liquidez para esse tipo de ativo. Tá só complementando isso com relação à pergunta aí qual seria a liquidez do fundo. Acho que é isso. Bom, acho que Pessoal, se não tem mais dúvida, eu não vi mais dúvida aqui, eu queria agradecer mais uma vez o tempo de todos, dizer que foi um prazer estar aqui e voltar a fazer parte aqui dessa live. O Guto pôs aí o nosso acesso ao nosso Telegram. A gente tem um Telegram lá onde a gente procura diariamente aí compartilhar com vocês ideias de investimentos ou informações sobre o mercado, dados econômicos. Então, quem tiver interesse, fica aí o convite aí de fazer parte entrar nesse grupo de Telegram. Telegram chama Investment Solutions. E, pô, mais uma vez agradecer aí todos e estamos todos à disposição aqui para o que precisar. E vamos ver o que vai acontecer no fim de semana e voltamos aí com uma nova live aí no mês de novembro. perfeito. Obrigado pela atenção e tempo de todos. Contem com a gente aqui da mesa.